Olá pessoal, Luiz Alberto aqui, consultor da BNA Mining Solutions, revendedor oficial da Micromine no Brasil, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou trazendo um vídeo um pouquinho diferente, né? Vamos mudar um pouquinho aqui o nosso sistema. Trazendo um vídeo que eu estou intitulando de Palavras da Moda em IA, né? Em Inteligência Artificial, um guia prático para geólogos. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Por causa que a inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço na geologia, tá? E com a chegada do Micromine Origin Grade Copilot, que é o nosso sistema de inteligência artificial para geologia, eu achei necessário a gente ter uma divulgação dos termos básicos, né, os termos técnicos mais comuns da área de inteligência artificial e que tem tomando cada dia mais o nosso cotidiano, tá? Então, apesar de eu estar familiarizado com a parte da geologia, né, eu sei que o Data Lake não é uma estrutura geológica desconhecida, tá? Pelo menos para mim não é desconhecido. Eu vou apresentar de forma bem resumida os principais termos, tá? Tentar usar uma linguagem mais coloquial e mais prática para ficar claro e espero agregar para vocês o máximo de informação e conhecimento possível, tá? Então vamos começar pelo básico. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um sistema, inteligência artificial é uma área da ciência da computação que desenvolve sistemas que são capazes de realizar algumas funções que normalmente iriam requerer inteligência humana, tá? Então, como se você precisasse aprender, raciocinar, interpretar, né, ter algumas percepções daquilo, interagir com aquilo para te dar algum output, alguma informação, tá? Esses algoritmos eles vão precisar de uma grande quantidade de volumes de dados, né, de capacidade computacional em alguns casos, para aprender com esses dados, com esses algoritmos e oferecer as soluções eficientes e inovadoras nos diversos campos que eles forem aplicados, tá? Se você for resumir inteligência artificial é um sistema de computador que ele é baseado muito na estatística probabilística aplicada. Então ele pega uma grande quantidade de dados, interpreta e cria uma estatística, a probabilidade de cada uma daquelas informações ocorrerem. É basicamente isso, tá? Na geologia e na exploração mineral, a quantidade de aplicações da inteligência artificial são praticamente infinitas, tá? Desde interpretar dados, reconhecer imagens, gerar modelos, né? Fazer modelos preditivos, te dar insights, né? Validar resultados. Então, são inúmeras formas da gente aplicar a inteligência artificial na parte da nossa área da geologia, tá? Machine Learning, né? O aprendizado de máquina, que é muito tá popular falar, né? É o Machine Learning. O Machine Learning ele é um subconjunto da inteligência artificial, então é uma das áreas da inteligência artificial que se concentra em desenvolver algoritmos, né? Que vão permitir que computadores, sistemas computacionais aprendam com os dados de entrada e que tomem decisões a partir disso, tá? Então, é como o próprio nome diz, é um aprendizado que a máquina tem com base nos dados, tá? Ele vai utilizar das técnicas estatísticas, né, para melhorar o desempenho da tarefa e quanto maior a quantidade de dados, maior é o aprendizado e e melhor vai ser o seu output, o seu resultado vai ser melhor, tá? Então, imagine o aprendizado humano. Quando você vai ensinar uma criança a fazer tal coisa, muitas vezes você mostra muito, você explica, você fornece informações. Aprendizado de máquina é a mesma coisa. Você vai inserir dados, dar informações, ele vai interpretar, normalmente ele cria uma função, né? Essa função vai te dar o output de acordo com os dados de entrada. Quanto mais informações você fornecer para o sistema, melhor vai ser o resultado que a máquina vai ter aprendido, entre aspas, e vai gerar o resultado para qual ela foi desenvolvida, tá? Na geologia, a aprendizagem de máquina vai ser como se fosse um cientista virtual seu, né? Ele vai vasculhar seus dados, vai reconhecer anomalias, outliers, características, né? Características geográficas, né? E vai prever as características. Aí depende do
objetivo pelo qual a IA foi o sistema de aprendizagem de máquina foi desenvolvido. Tá? Mas ele é um sub-ramo da inteligência artificial, fique bem claro isso. Tá? Computação cognitiva. Né? A computação cognitiva é como se você tivesse um sistema computacional que ele pode simular o comportamento humano. Tá? Então ele é um sistema mais amplo, né? E aí ele vai envolver diversos algoritmos que podem estar utilizando de inteligência artificial ou não, de machine learning ou não, aprendizado de máquina ou não, né? E vai permitir que o seu sistema raciocine e resolva o problema de uma maneira que vai imitar a função cognitiva humana. Ou seja, ele vai ter uma certa lógica na realização das tarefas. Tá? Então você pensa num sistema que você fornece para ele os dados de sondagem, um modelo geológico, um modelo de blocos estimado. O que o sistema vai fazer? Ele vai fazer, isso é um exemplo, tá? Ele pode pegar seus dados, fazer uma análise estatística, interpretar seus dados, gerar o próprio modelo dele, comparar com o seu modelo, te dar as diferenças do seu modelo e do dele, estimar o modelo dele, estimar o seu modelo e comparar com os resultados da sua estimativa. Então ele vai atuar em diversas áreas, né? Como se ele estivesse raciocinando. O que eu posso fazer aqui para validar os resultados dele? Tá? Então ele torna, para a parte da geologia, ele pode estar simulando como você pensa, como você resolveria esse problema, né? Como se fosse um consultor externo. Não, se eu fosse fazer, vou refazer esse serviço, vou fazer a estatística de novo dos dados, deixa eu conferir se a estatística dele ficou coerente. Um exemplo de uma aplicação de como que a computação cognitiva poderia se aplicar na parte da geologia. Redes neurais. Redes neurais é um termo muito comum, né? Que ele é basicamente uma simulação do neurônio humano computacionalmente falando. Tá? De forma bem resumida seria isso. A rede neural é o quê? São vários nós que vão se conectar e vão estar passando informação de um nó para o outro, e cada nó vai ter a sua, digamos assim, análise dos dados, né? E eles são feitos em diversas camadas. Então você tem você tem um nó de entrada, que é os dados que vão entrar. Ele vai se ramificar na primeira camada, que seria a camada entrada, e você pode ter diversas camadas ocultas, e vai ter uma camada de saída, que vai ser o seu output, tá? A grande versatilidade que a rede neural tem é porque ela pode ser utilizada para uma quantidade de tarefas infinitas. Você pode fazer uma regressão, classificação, reconhecimento, etc. Então imagine como que a gente aplicaria isso na inteligência artificial. A gente pode criar um sistema de redes neurais que ele pode pegar os seus dados e ele pode fazer utilizar diversos modelos preditivos. Então ele pode fazer uma regressão, o inverso da potência da distância, uma krigagem, uma clusterização dos dados. Então você pode fazer isso cada um das suas camadas pode fazer uma dessas técnicas, e você está interconectando eles. Então você está avaliando qual que é a relação de um nó com o outro. Por que esse método deu isso? Por que esse método dá esse valor? E aí você cruzar essas informações, a rede de neurais, pela capacidade dela de cruzar as informações, compartilhar, e aí ele vai gerar o quê? Uma função matemática que vai estar atribuindo pesos para cada um dos nós, né? Então você tem um peso de como que aquilo impacta o seu sistema no final. Tá bom? Basicamente, muito resumido, tá? Redes neurais a gente pode considerar dessa forma, tá? Forma mais simples de você tentar entender o seu sistema. Aprendizado profundo, que é o Deep Learning, né? O termo Deep Learning. O Deep Learning, de forma bem resumida, ele é o aprendizado de máquina, o Machine Learning aprofundado, tá? Então, o que ele vai fazer? É como se você pegasse o Machine Learning, fosse, de forma bem simplificada, uma rede neural de uma grande camada. O Deep Learning é como se você colocasse várias e várias e várias camadas para interpretar os dados. Então, ele vai ter uma maior assertividade, ele vai ser mais minucioso na avaliação dos dados, ele vai ter mais relações entre nós, entendeu? E dessa forma, se você for fazer uma analogia para o geólogo,
O aprendizado de máquina é a sua visão que você tem de campo, você vê as falhas, você vê os afloramentos, etc. E o Deep Learning, o aprendizado profundo, é você ter um microscópio nos seus dados. Tá? Para todos os dados que você viu em campo, você vai ter uma caracterização tecnológica, uma análise química, uma análise sísmica, geotécnica. Então, como se você aprofundasse, se você refinasse muito os seus dados. Tá? Mas tem que sempre em mente que o aprendizado profundo ele é uma sub-área do aprendizado de máquina. Tá? Mas ele vai te dar muito mais informações, ele vai ser mais minucioso. Então, eu gerei essa imagem aqui, que essa imagem, para quem trabalha com IA, ela é muito famosa, né? Uma representação visual de que é. Ele tem a ciência da computação, né? Grande área da computação. A área da inteligência artificial, que é uma área grande, né? Dentro dela, a gente tem o machine learning, o aprendizado de máquina, que é o que eu falei, e dentro dela você tem o aprendizado profundo, deep learning. Tá? Atrelado ou não a essas áreas, você tem o data science, que é a ciência dos dados, que nada mais é você analisar, interpretar os seus dados e gerar modelos preditivos, que é o que o geólogo, em muitos dos casos, fazem. Tá? Então, o que a gente pega? A gente pega os dados de sondagem, as informações de campo, e a gente faz as análises estatísticas, e as estatísticas geram os nossos modelos preditivos e estimam eles. Só que, atualmente, a gente já consegue inserir as informações e os modelos de inteligência artificial, machine learning e deep learning. Tá? Então, a gente já agregou a inteligência artificial para a gente analisar e gerar os nossos modelos. Antigamente, a gente só trabalhava na parte externa. Tá? Então, de forma bem resumida, é isso aí. As outras bolinhas é porque tem diversos outros conceitos e outros ramos, etc., que eu não quis complicar a situação. PLN, né, que é o processamento de linguagem natural. É um campo da IA, tá? Aquele conceito de interação com a linguagem humana. Então, é basicamente o uso de IA na linguagem humana. O que ele vai pegar? Ele vai pegar a sua informação de línguas de textual e vai entender, interpretar e gerar uma linguagem humana. Né? Então, o que ele é muito bom para ser utilizado? Traduzir, fazer análise de sentimento, resumir texto, reconhecimento de fala, né? Porque a fala que o computador faz? Ele pega a informação que você fala pelo microfone e transforma em texto. E aí ele consegue interpretar o seu texto. Então, quando você pega um texto no YouTube, por exemplo, e coloca a legenda automática, aquela legenda automática pega a fala da pessoa, transforma em texto e interpreta. Então, por isso que você vê, às vezes, quando a fala não é bendita, né, não fica clara, ou a tradução às vezes sai errada, ou não consegue traduzir o texto. Tá? Na geologia a gente pode utilizar isso para estudar artigos em outro idioma, fazer relatórios, resumir textos, né? Então é bastante útil para você no trabalho mais de relatórios, né? De reportar seus resultados. Já o transformador pré-treinado generativo, que com certeza vocês já ouviram falar, que é o GPT, ele é muito popular por causa do chat GPT, né? Que ele é um processamento de linguagem natural, só que ele já tem a característica de ser generativo, que seria o quê? Dele gerar novas informações com base no que você pede, que normalmente é que a gente chama de prompt, que é aquela instrução que a gente dá no chat GPT. O GPT ele é treinado com uma quantidade massiva de dados, né? Tanto que o chat GPT foi treinado com uma quantidade absurda de dados, e ele é capaz de gerar texto com base com bastante coerência, né, no seu contexto, de acordo com as informações que você pede. Se você fosse simplificar muito a definição do GPT, assim, de forma bem resumida, bem simplista, ele é uma calculadora de palavras. Ele pega as palavras que você colocou no prompt, na entrada, e ele vai gerando uma calculadora com base no que você pediu, entendeu? Na parte da geologia, obviamente, na parte de narrativa, de explicação de conceitos, né? Então, por exemplo, você vai fazer um relatório, você quer colocar uma explicação sobre algum conceito, explique o que é um variograma. Ele vai gerar um texto para você, muito provavelmente com uma coerência muito boa, né?
E aí você pode utilizar isso em diversos momentos do seu dia a dia. E, obviamente, como o ser humano também erra, o ChatGPT também erra, tá? Então, sempre a gente recomenda dar uma lida no texto que ele gerou, tá? Porque eventualmente pode ter um erro ou outro, ou se você quiser até mesmo agregar uma informação, pontuar alguma coisa ou outra, é importante. Tá? Então, mas a gente recomenda muito o uso dessas ferramentas porque ele dá um ganho de produtividade e refina os seus relatórios. Visão computacional, né? Computational Vision, né? Que tem muito também, que é a parte da ciência da computação que faz com que os computadores e os sistemas interpretem e analisem informações visuais do mundo. Então é um sistema que ele vai estar trabalhando com dados de imagens, de vídeos, tá? E os algoritmos vão analisar esses dados de entrada para te dar insights, informações, reconhecimento de imagens, detectar padrões, etc. Então, lembra quando antigamente você ia fazer qualquer login ou acessar um sistema que ele gerava aquela janelinha do CAPTCHA e falava, selecione onde que tem semáforos, onde que tem bicicletas. Ali você estava treinando um sistema do Google a reconhecer o que é semáforo, o que é bicicleta e etc. Tá? Então eles foram utilizando a gente, entre aspas, de cobaia, né, para treinar os sistemas deles, para eles conseguirem reconhecer esse tipo de imagem. A visão computacional pode reconhecer imagens, vídeos, né, muito utilizado em movimentos humanos para analisar a qualidade do movimento, etc. E para a parte da geologia, pode utilizar um sistema de tirar foto e ele reconhecer alguma característica e depois você importar e no seu modelo ele implementar e avaliar, você tem essa formação geológica aqui, você tem uma falha aqui, tá? Principalmente projetos de minas subterrâneas que são muito complexos, né? Então é muito, muito útil o uso dessas funcionalidades, tá? Outro termo que a gente tem muito que é o Big Data, né? O Big Data, que não tem uma tradução legal no português, né? Grandes dados. Mas é basicamente o que ele fala, é a quantidade massiva de dados. E quando eu falo massiva é de petabytes, né? Quantidades absurdas de dados complexos. E a gente só define um projeto que tem Big Data quando ele respeita 3 Vs, ou alguns autores falam dos 4 Vs, que é o volume, que a quantidade de dados tem que ser massivo, velocidade, que você tem que ter a geração desses dados de forma muito rápida e o processamento também, então você tem que gerar os dados e processar de forma rápida, e a variedade, não pode ser só um tipo de informação. Os dados têm que ser estruturados, não estruturados, complexos ou simplificados, tem que ter variabilidade desses dados, né? Variedade dos dados. Alguns autores consideram a veracidade como um quarto V, que seria se essas informações são confiáveis ou não. Eu particularmente não acho que é imprescindível para classificar um Big Data, mas os outros 3 Vs, sim. Tá? Para Big Data, a gente pode utilizar, armazenar e processar esses conjuntos massivos e extrair insights. O maior uso que a gente vai ter na questão do Big Data é a questão de sistemas que são interativos, porque você tem a geração de informações ao tempo inteiro. Então, esses sistemas de controle de despacho que a gente tem em Minas, que você está controlando a posição do caminhão o tempo inteiro, controla combustível, temperatura, velocidade, etc., são os mais comuns, tá? Mas de forma geral, para o geólogo você também ter o acesso a diversas informações, posição, como se fosse um repositório das informações da mina como um todo. Tá? Então a gente pode acessar essas informações de forma rápida. Muitas pessoas acham que um modelo de blocos com milhões de blocos é um Big Data. Não está nem perto. Tá? A quantidade de volume de um modelo de blocos, a velocidade que ele é gerado, não respeitam os Vs, então não se enquadraria dentro do nosso conceito, tá? O Data Lake, interprete o Data Lake como um conceito mais de business, porque ele está atrelado a uma visão mais ampla do negócio, com uma quantidade de dados brutos e estruturados e não estruturados de forma mais generalizada, né? Como se fosse
como o nome diz, né, um lago de dados. É um local, um repositório que você vai ter acesso a diversas informações que não necessariamente vão estar só relacionadas com a parte técnica. Você pode ter informações ali do RH, administrativas, financeiras. Então, não necessariamente está relacionado só com a parte técnica, tá? E aí você pode ter diversos big datas dentro do seu data lake, né? E você pode estar explorando esses dados. Só para vocês terem uma noção, hoje no mundo da inteligência artificial, né, da ciência dos dados, já há alguns anos a gente vem falando que os dados são o novo petróleo, né? Vocês podem ver que as big techs estão sempre pegando o maior número de informações possíveis sobre os seus usuários para trabalhar aquilo e gerar novas funcionalidades, novas ferramentas e fazer com que o usuário use cada vez mais as suas tecnologias. E a fim de curiosidade, uma informação que eu acho muito legal é que desde 2000, né, a gente tem uma busca incessante pelos dados. Né? As empresas têm buscado gerar montanha de dados e tem a geração de dados como nunca teve antes na humanidade. Então, por exemplo, a IBM fala que atualmente a gente gera por dia aproximadamente 2,5 quintilhões de bytes diariamente. Né? Todo dia a gente, o mundo inteiro gerando 2,5 quintilhões de bytes. Isso aí, para ser analisado, é extremamente complexo e difícil. Só para vocês terem uma referência, a viagem do homem à Lua gerou 11 mil horas de gravação de áudio e 240 mil imagens, que na época era um total de 38 gigabytes. Então, atualmente a gente gera 65 bilhões de vezes mais dados do que a maior viagem tripulada, a viagem tripulada mais distante que o ser humano já fez. Tá? Só para vocês entenderem que, assim, comparado com a equipe Apollo hoje, a quantidade de dados não tem nem como discutir. Então, tenham esse conceito de data lake em mente, porque a partir de alguns anos vai ser mais comum a gente precisar de ter essas informações, tá? De acesso rápido em quantidades absurdas. Então imagine na geologia você mergulhar em um mundo de informações e conseguir acessá-las de forma prática. Então, por exemplo, você acessa o seu data lake e fala, pega para mim as informações do fluido de sondagem de 3 anos atrás, filtradas pela região tal. E aí a gente conseguiria ter acesso de forma fácil. Outro termo muito comum é o bot, né? Os famosos bots que a gente tem no dia a dia, que é uma abreviação de robot no inglês, que é um robô. Eles são desenvolvidos para gerar determinadas tarefas e funções mais bem específicas, né? Mas, em geral, atualmente são mais simplificadas. E, basicamente, é aquele sistema que quando você faz uma ligação para o seu sistema de telefonia, para o banco, e ele vai, fale qual que é o seu problema, ou te dá umas opções, com base na sua opção ele te dá outras opções, que é um exemplo clássico de bot. Tá? Na geologia, como que a gente pode aplicar um bot? Pode gerar um botzinho para o pessoal de exploração que está fazendo furo, e à medida que ele faz a exploração faz os furos e tem as informações dos testemunhos, o que ele pode fazer? Ele pode seguir as orientações do bot. Bot assim, qual que é o comprimento do testemunho? Quais litotipos você tem no testemunho? Algumas feições. E aí você pode criar um botzinho para orientar o pessoal da exploração. E mais o último conceito, né? Acho que o vídeo já está ficando muito longo, é o copiloto, tá? O copiloto é o termo que é mais bem resumido pelo próprio nome, que ele é realmente você ter um copiloto das funções que você faz, que é uma segunda opinião, uma pessoa do seu lado fazendo a mesma coisa que você faz e te dando orientações ou colaborando ou insights para te apoiar naquela tarefa. Tá? Por que eu resolvi finalizar com o copiloto? Por causa do nossa ferramenta, o Micromine Origin Grid Copilot, que é o melhor exemplo possível de um copiloto aplicado à geologia. Tá? Que você pode inserir os seus dados de sondagem, ele vai interpretar seus dados, gerar modelos, estimar modelos e te dar diversos insights, né?
Ele te dá dados de exploração para você agregar na sua estimativa. Então imagine alguém te auxiliando, né? Também vou fazer um modelo aqui, a gente compara, vou estimar aqui, só que com um porém que ele vai fazer em velocidade absurda, muito mais rápido. É um sistema que trabalha em nuvem, é um processamento em nuvem pelo nosso Nexus, né? Nossa ferramenta de armazenamento em nuvem. Com muita velocidade ele vai gerar um modelo. E você vai ter insights do seu modelo. Ele não veio para substituir, ele veio para ser seu copiloto, seu parceiro de modelagem estimativa. Então ele gera um resultado e você pode comparar, você pode ver nuances, né? Ele tem uma absurda assertividade para encontrar nuances, falhas e variabilidade de teores em algumas regiões. E você pode comparar com seu modelo, você pode fazer ajustes. E principalmente se você estiver pegando novos dados que você ainda não trabalhou nele, você pode rodar no Copilot e ele já vai te dar uma visão espacial, já vai te dar um possível modelo, e aí você vai poder trabalhar com base nisso. Tá? Então, assim, a gente tem tido uma procura muito grande, a ferramenta apresenta resultados incríveis e o sistema ele é um sistema imparcial, né? É um sistema computacional, então ele vai ter uma análise totalmente sucinta de subjetividade, né? Então a gente tem tido uns resultados notáveis, assim, velozes, muito impressionantes, e convido vocês para entrarem em contato conosco, né? Agradecer a paciência de vocês. O vídeo ficou longo, normalmente eu gosto de fazer vídeos curtos, mas eu achei necessidade para gente, para os colegas da geologia, da engenharia de Minas, a terem bem uma visão bem. Eu tentei ser o mais sucinto para definir os conceitos, tá, para vocês, sobre essa área de inteligência artificial, convidar vocês a conhecer o Micromine Origin Grade Copilot, que é a nossa solução de inteligência artificial para geologia, né? Os resultados, a gente fez um trabalho absurdo com um projeto de níquel, a gente está fazendo um trabalho com um projeto de ouro também, e eu quero convidar vocês também, agradecer, espero que tenham gostado do vídeo. Semana que vem eu volto com mais um vídeo de dicas, né? O pessoal fica pedindo. E precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me contatar aí pelo e-mail, contatar o pessoal da BNA. Vai ser um prazer atender vocês, mostrar as nossas ferramentas. A gente está chegando com a versão do Micromine 2024.5 agora em maio, com novas funcionalidades, tanto na parte de geologia quanto na parte de planejamento de mina. Então aguardo o contato de vocês aí, espero que tenham gostado do vídeo e tenha sido muito útil aí para a carreira de vocês. Ok, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.